Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao segundo episódio do ADPOLcast. Aqui, delegada Vivian, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Santa Catarina. No episódio de hoje, trazemos duas mulheres de destaque na luta, na prevenção e no controle da criminalidade em face das mulheres. Estamos finalizando o Agosto Lilás e o conteúdo será umbilical às mulheres catarinenses e também brasileiras que nos escutarão e nos assistirão no episódio do ADPOLcast de hoje. Portanto, prepare aí, aumente o som, porque conteúdo não faltará. ADPOLcast, um papo sobre segurança pública. O ADPOLcast é um programa da Associação dos Delegados de Polícia de Santa Catarina, disponível nas plataformas do Spotify e do YouTube, e também no site da ADPOL-SC, através do endereço www.adpolsc.org.br. Então, duas mulheres destacadas no estado de Santa Catarina que trabalham a temática da violência contra as mulheres. Mas no episódio de hoje, não discutiremos somente números e estatísticas. Discutiremos algo mais profundo, tão caro e umbilical para todas nós, mulheres. E antes de começarmos as nossas reflexões e discussões sobre a temática, considerando que estamos finalizando aí o Agosto Lilás, primeiramente precisamos apresentar as nossas entrevistadas, que estão aqui conosco, e primeiramente eu preciso dizer que estou extremamente grata, desejo e agradeço tudo de melhor a doutoras. E invertendo a lógica dogmática das apresentações curriculares, aqui no ADPOLcast, o entrevistado se apresenta de forma autêntica, da forma que ele entender. Então, primeiramente, começando aqui com a minha colega de Polícia Civil, doutora Eliane Chaves. Delegada Eliane, quem é Eliane? Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Estou bem feliz de estar aqui, de poder conversar com vocês e passar alguma coisa, né, da nossa experiência nessa temática tão importante. Eu posso dizer que eu sou Eliane, sou mãe, me descobri mãe, né? Sou casada, sou delegada de polícia. Principalmente na minha profissão, eu sou muito intensa. A emoção, ela me carrega muitas vezes, né? Eu não deixo de lado a minha humanidade, mesmo nos momentos que eu preciso agir com mais objetividade e profissionalismo. Eu penso que essa humanidade é que muitas vezes me traz, né, a intuição que eu preciso para resolver os casos, né, mais complicados que já apareceram aí nas minhas mãos. Que lindo! E é justamente isso, essa emoção. E sempre eu me sinto muito à vontade em estar entre mulheres. Eu saio renovada de qualquer ambiente em que há presença feminina. É algo assim muito essencial para mim. E junto conosco, para finalizar esse trio de mulheres nessa discussão tão importante para a sociedade brasileira, para a sociedade catarinense, estamos aqui com a doutora Ellen Sanches, promotora de justiça. Doutora Ellen, quem é a promotora Ellen? Olá, delegada Vivian, delegada Eliane, a todos que estão aqui conosco, todos que nos escutam. É um prazer poder estar aqui nesse momento, conversando com vocês, nesse bate-papo que tenho certeza vai trazer muito aprendizado para nós que estamos aqui, mas também o que se propõe que a gente possa refletir, né, sobre o nosso papel como mulher, atendendo outras mulheres, escutando seus sofrimentos. E quando elas buscam na justiça, muitas vezes, a última porta para poder sair de um ciclo de sofrimento e de violência. Então, eu sou a Ellen,
Eu sou promotora de justiça já há 25 anos. Comecei a minha carreira no Extremo Oeste, passei por todas as regiões da Serra, praticamente. Sou filha, sou irmã, sou madrinha, sempre aluna, sempre aprendiz. Tenho uma caminhada na área de pesquisa na defesa dos direitos de crianças e adolescentes, de mulheres. E aqui em Florianópolis eu atuo desde 2015, especificamente no Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da capital. E venho também colaborando em outros espaços, como grupos de enfrentamento à violência, comissões do Instituto de Direito de Família, justamente porque trabalhar nessa temática nunca é uma missão concluída. Justamente. Nós estamos sempre aprendendo, as demandas sempre mudam, as demandas não só das mulheres, mas as nossas, e principalmente das necessidades de a justiça olhar e reconhecer essa mulher. Primeiro, porque nós precisamos cada vez mais nos conhecermos. Né? Quem trabalha com essas mulheres? Né? Qual é a percepção? O que sente? Né? Para que esse trabalho em rede funcione e essa rede proteja. Mas como a justiça também enxerga nós, mulheres, que trabalhamos nessas redes, e que pode fazer para, muitas vezes, garantir aquilo que a lei determina em prol das mulheres que sofrem algum tipo de violência. Eu penso que esse ponto, até eu já conversei em algumas oportunidades com a doutora Eliane sobre isso. Os atores que trabalham a dinâmica da violência contra a mulher são essenciais. E se eles não forem realmente vocacionados, apaixonados pela temática, esse serviço público à sociedade, porque de uma forma ou de outra, quando tu atende a mulher, tu atende toda uma família, inclusive o homem, né, que tem a oportunidade de se ressocializar, de buscar virar a lógica da violência. E se não trabalharmos dessa maneira, e ainda temos dificuldades institucionais de todos os órgãos, seja a Polícia Civil, Judiciário, Ministério Público e outros órgãos que atuam na dinâmica, de realmente selecionar os profissionais para atuarem na área e termos um resultado positivo. Exatamente. Esse trabalho em rede e com esse tema, ele não pode ser repassado para o papel. Ele precisa de um contato, olho no olho. Quem trabalha com essa temática tem que se encontrar, se conhecer e discutir os atendimentos. Sentir na pele o que está acontecendo lá no chão. Exatamente. Né? Porque quando ficamos muitas vezes nos nossos gabinetes, a gente não entende a mazela que as nossas mulheres estão sofrendo. Então, vocês já estão observando aí que conteúdo realmente não faltará e serão muitas reflexões sobre a temática da violência contra as mulheres. E para iniciar essa nossa grande reflexão, eu trouxe aqui um trecho de um livro que eu estou lendo, da historiadora Mari Del Priore. E ela faz um estudo das mulheres sobreviventes e guerreiras na história da mulher no Brasil, de 1500 a 2000. E um trecho desse livro, para nós iniciarmos aqui as nossas discussões, eu abro aspas, ela fala: entre um século e outro, o Brasil viveu uma ascensão de classe média e assistiu a um crescimento urbano e uma industrialização sem precedentes. Processos que conduziram ao aumento das possibilidades educacionais e profissionais para as mulheres. As mudanças, porém, não tinham atingido as mentalidades. Distinções entre papéis femininos e masculinos continuavam nítidas. A moral sexual diferenciada permanecia forte. E o trabalho feito por mulheres, ainda que cada vez mais comum, era cercado de preconceitos e visto como subsidiário ao trabalho do chefe da família. Será que nessa perspectiva desse pequeno trecho desse livro, nós mudamos na atualidade? Ou será que ainda temos um retrato desse trecho do livro na nossa contemporaneidade?
doutora Ellen, o que a senhora acha? Mudamos ou ainda estamos engatinhando na mudança que envolve a equidade de gênero? Com certeza ainda temos muito a avançar. Eu sempre costumo pontuar que nós temos garantida a igualdade formal perante a lei. Sim. A igualdade de acesso, de permanência, de hoje receber os mesmos salários, situações que talvez ainda nesse momento, nesse período de transição histórica, elas necessitavam de uma afirmação de direitos. Era preciso dizer, e a gente costuma dizer que se a lei não muda a realidade tem que mudar a lei. Mas como essa igualdade se materializa na prática, hoje se percebe que ainda há uma tarefa a cumprir, seja, e eu costumo dizer, no acesso das mulheres aos espaços de poder. Isso. E aí nós vemos hoje temas como violência política contra as mulheres, justamente porque ainda existem barreiras culturais que acreditam que a mulher não tem perfil para determinadas funções, ou porque há uma ética do cuidado feminino que não, muitas vezes, não aceita pactuar com questões de acordos, que não fazem parte da natureza da mulher, mas também, não só na violência política, a gente fala especificamente, mas falando, por exemplo, do sistema de justiça. Se a gente pegar julgamentos de crimes sexuais, muitas vezes, ou mesmo nas medidas protetivas, na apuração dos crimes, nós vamos ver o quê? Muitas vezes, os advogados usando estratégia de desqualificar a mulher. Sempre descredibilizando. É muito recente, o próprio moral. Júri, doutora? É muito recente a legítima defesa da honra? Sim, foi o ano passado, que foi considerado inconstitucional. Justamente. Essa tese de defesa. A que ponto nós teríamos chegado, doutora Eliane? Imagina 2022 e nós ainda tratando desse tema. Isso, e nessa mesma dinâmica, sabemos sobre a visibilidade e a invisibilidade da violência contra a mulher. Somos um país muito, muito jovem, se considerarmos aí a nossa existência como sociedade civilizatória. Todavia, não fechamos um século aí na efetivação de direitos em face das mulheres. Um exemplo disso é o direito ao voto, que a mulher começa somente a ter direito ao voto em 1932 e ainda de forma restritiva, Teria que ter a autorização dos maridos. Então, é uma questão muito histórico-cultural, a violência contra as mulheres. Doutora Eliane, essa visibilidade da violência doméstica, ela se torna mais presente, talvez aqui no nosso país, a partir dos grandes casos, envolvendo assassinatos, usando esse termo, homicídios. Hoje já o feminicídio tipificado, mas na época ainda era homicídio. Isso, um caso que trouxe grande visibilidade para esse tema e que causou assim, uma onda muito forte de feminismo e de luta à violência contra a mulher foi em 1976, que foi o caso da Ângela Diniz, que ele foi condenado a 2 anos e houve então uma resistência muito grande, da própria sociedade, uma revolta, melhor dizendo, da sociedade, Então as mulheres foram questionar essa pena, e acabou essa pena voltando e sendo condenado então a 15 anos. Isso trouxe assim um grande ganho para essa luta, contra a violência, de enfrentamento à violência contra a mulher, e dali para frente vieram várias outras conquistas. Inclusive a própria Lei Maria da Penha, ela começou então ali ganhar força. Os movimentos feministas começaram a ganhar força, que depois vieram a ter sucesso na aprovação da lei. E a doutora Ellen falou ali sobre a violência política, sobre a representatividade das mulheres, Nós somos hoje maioria, da população e do eleitorado. E mesmo assim, nós temos hoje 77 cadeiras apenas das 513 que tem lá na Câmara Federal. Então, precisamos mesmo refletir
né? Eu digo que é sempre essa questão da reflexão, né? Qual o meu papel na sociedade? Na década de 70, esses movimentos, tivemos que viver episódios traumáticos, onde mulheres perderam a vida para que discutíssemos mudanças legislativas, que vêm, quando a gente fala do direito ao voto, lá no início do século passado, isso também decorreu de lutas do século anterior, do final do século anterior, quando mulheres de famílias muitas vezes de posses, como se tinha antigamente, tiveram que lutar por direitos para não ter o seu patrimônio dilapidado. E era uma realidade, porque elas eram vendidas aos seus maridos muito jovens, maridos que muitas vezes se entregavam à prostituição e ao uso de bebida alcoólica e viam, a partir dali, seus patrimônios dilapidados e uma vida inteira que foi construída às vezes por sua mãe, por suas avós, pelos seus pais, totalmente entregadas. É incrível que, embora mulheres sempre tenham muita força, né, na sua vida, como construindo a sua história com muita força, ainda assim nós temos aí 2 séculos de atraso com relação aos direitos que os homens já têm há muito mais tempo, né? E as previsões não são boas, né? Não. As previsões é que nesse compasso vai demorar ainda 300 anos para que a gente chegue, então, à real igualdade, como a doutora falou, Aline, que hoje nós temos a igualdade formal, né? Da Constituição, enfim. Mas o que nos falta é a equidade. Sim, justamente. Fiquem conosco, que daqui a pouco nós retornamos com muito mais. ADPOLcast, um papo sobre segurança pública. Estamos de volta com um assunto extremamente relevante para a sociedade brasileira, que é a violência contra as mulheres. Porque quando falamos de violência contra as mulheres, falamos da proteção não só da mulher, mas da família, dos homens e da sociedade como um todo. Sabemos que as nossas delegacias de proteção aos direitos das mulheres são muito recentes. A primeira delegacia da mulher do Brasil, ela foi inaugurada em 1985 no estado de São Paulo. E temos muito ainda a fazer. Aqui no estado de Santa Catarina, temos 32 delegacias de proteção à mulher que não trabalham somente essa temática, isso é importante salientar para quem está nos assistindo e nos ouvindo, e trabalham outras demandas também. Doutoras, não é fácil diuturnamente trabalhar a proteção e a repressão da violência contra as mulheres. E como não perder a motivação diária diante de tanta mazela social que vem nas nossas portas, tanto na delegacia de polícia quanto no sistema de justiça criminal. Doutora Eliane, começamos com a senhora. Realmente nós precisamos todos os dias renovar a nossa motivação. E eu acredito que, conhecendo um pouco da história, né, de onde vem essa violência que nós falamos anteriormente, isso ajuda muito. Porque nós começamos a ver que o mundo, ele não é somente a nossa bolha, né? Eu até vou abrir um pouco aqui que esses dias eu estava num outro debate, agora nesse mês de agosto, e uma colega também é promotora de justiça, ela falava, né, que ela não conseguia se enxergar, não conseguia enxergar a violência da forma como hoje ela enxerga, porque ela não é vítima, porque ela está num círculo de proteção desde a infância e ela nunca se sentiu precisando de uma legislação protetiva, né, especial. Então, hoje ela disse que depois de estudar bastante o tema e trabalhar com o tema, hoje ela consegue enxergar, né, essa necessidade. Então, eu acho que é a partir daí que vem essa nossa motivação diária. Enxergar a necessidade que uma grande parte da população ainda precisa, né? Para que a gente... E muitas vezes a única porta aberta que elas vão ter é a delegacia. Sim. Então, eu sempre digo que a delegacia teria que ser sempre a grande porta de entrada e estar estruturada para esse atendimento, que é a nossa grande... E ali nós temos a grande oportunidade de mudar vidas, né? Mudar a família, como você falou.
porque a violência contra a mulher, ela atinge toda a família. Sim. E eu digo assim, né, nessa toada é a mesma coisa. Estamos aí em processo eleitoral, discussão de uma série de problemas sociais, e um deles é a fome. Agora, ao passo que eu não passo fome, se eu não tenho fome dentro da minha casa, significa que pessoas não estão passando fome no nosso país? Essa é a grande questão. O fato de eu não viver ou não ter vivido violência contra a mulher realmente me traz um viés, uma lente de invisibilidade dessa violência que existe e está presente? Por isso que eu digo que aquele pé no chão às vezes é tão importante, né, doutora Ellen? De se colocar, sair, dar aquele zoom out para ver o problema que está instalado na sociedade brasileira. Hoje eu não digo que estamos vivendo retrocessos, mas nós temos que, além de lutar pela implementação de direitos, nós temos que combater e lutar contra os estereótipos. Já vem se construindo há algum tempo o estereótipo do mimimi feminino, né? De um discurso que a mulher só quer se empoderar e justamente, né, quando se faz uma afirmação até muitas vezes jocosa, uma piada, como eu costumo dizer para os alunos, né, na verdade, muitas mulheres não se dão conta do quanto esse tipo de brincadeira, né, enfraquece a própria proteção, porque se banaliza, se naturaliza, e mesmo aquelas pessoas que julgaram que nunca viveram uma situação de violência, mulheres, elas não se dão conta. E eu falo isso porque, como promotora de justiça, diariamente na sala de audiência, a gente sofre violência. Sim, descrédito, submissão. E que tudo isso é diretamente ligado à violência, né? Sim, por mais sutil que ela pareça. Por mais sutil, seja interromper uma fala, seja dizer que não concorda, desrespeitando muitas vezes a posição, né? Então, eu digo que falta nas relações, em geral, é empatia, é sentir a dor do outro. Porque quando uma mulher procura uma delegacia, quando ela procura uma promotoria, quando ela procura a justiça para contar sobre o seu caso, ela muitas vezes ela não quer sair daquela relação, mas por isso ela é julgada. Ela está pedindo uma ajuda no sentido de que ela não está conseguindo, né, enfrentar aquele problema, não está enxergando uma saída, não conhece, não sabe que no município existem serviços, né, que hoje são obrigatórios, que ela pode procurar, né, seja para assistência material, um acolhimento emergencial se precisar sair, passagem para voltar para a assistência jurídica. Assistência jurídica. Muitas vezes, quando ela chega na delegacia, que é a primeira porta de entrada, ela não conhece esse universo das políticas, dos serviços, da justiça, ela não sabe o que vai acontecer na vida dela. Então, ela evita ao máximo fazer isso para não ser julgada pela família, pela igreja, pelas vizinhas, no trabalho, né? Como ficou tanto tempo nessa relação abusiva e por que não sai? Justamente. Então, quando você fala da delegada da motivação, é muito, digo assim, a probabilidade de ser uma atividade frustrante é muito maior do que uma atividade em que a gente todo dia se acorda e diz, não, eu vou lá fazer o meu papel e vou fazer o melhor que eu posso fazer nesse momento. Mas, talvez, quem não conheça o ciclo da violência se frustre com mais facilidade numa perspectiva assim que eu não estou ajudando essas mulheres. Né? E muitas vezes é melhor tratar a mulher no papel, né? Sem ter o trabalho, como a gente costuma dizer, de conversar com ela, de olhar para ela, de conhecer a realidade dela, né? Mas essa interação e essa troca, essa força que vem dessa empatia, do reconhecimento, né? Dessa necessidade que a gente também, como mulher, tem, como a delegada Eliane falou, de se enxergar naquela mulher e
o que eu posso fazer por ela, eu tenho certeza que outras mulheres também fariam por mim. Sim. Como as nossas mães fizeram, como as nossas tias e todas as pessoas que integraram a nossa rede parental de cuidados. Então, esse é o desafio. Por isso que quando se fala, né, a importância de ter mulheres em delegacias, em promotorias, e eu, semana passada, ainda fazia um desabafo. Eu disse, Não olha, é para inglês ver, né? Não, porque tem mulheres que têm uma cultura machista e a gente tem que respeitar. Como tem homens que atendem muito melhor do que as mulheres. Sim. Esse não é o parâmetro, só o gênero. Justamente. Né? Mas é claro que essa identificação que a gente fala... Das próprias lugar vítimas. De fala, né? Das mulheres em situação o lugar de de fala violência. Da gente como mulher, se enxergando naquela mulher, seja como filha, como mãe, como namorada, companheira, esposa, e podendo, né, eu digo, articular junto com aquela mulher alguma solução que não viole o seu direito também de decidir. Sim, e eu digo, estudos demonstram que as mulheres em situação de violência preferem ser atendidas por outras mulheres. Estudos demonstram essa circunstância. Mas na perspectiva de quem atua na política de atuação em defesa das mulheres, nós temos essa percepção. Aí que nem sempre a mulher tem a característica para estar naquela DPCAM, ou naquela promotoria, ou naquela vara especializada. Mas as mulheres que vão à delegacia primeiramente, os estudos demonstram que elas querem ser atendidas por outras mulheres. Mas não significa que essas mulheres realmente sejam as mais adequadas. Então, ao meu ver... de acolhimento, isso, né? é uma estrada de duas vias. Que nós, como fazedoras da política de atuação, de proteção às mulheres, devamos ter essa percepção e talvez porque se ela for bem atendida por um homem, ela talvez saia totalmente satisfeita. E a gente compreender que não existe uma lógica de homens contra mulheres e mulheres contra homens. E esse é um grande problema dos movimentos hoje. É muito comum na sala de audiência, quando o réu, o agressor, se depara com a juíza, mulher promotora, mulher é defensora, mulher. Ele já... E foi atendido na delegacia por uma mulher. Ele já acha que... Ele chega empinado, né? Eu acho bonito de ver. Ele chega empinado, peito estufado. E o contrário também. Quando a mulher encontra só homens nesse espaço, que já é um espaço de estranhamento, que não faz parte da rotina dela, uma delegacia, uma sala de audiências, ainda que seja virtual. Esse é um ponto que eu, nesses últimos 2 anos de pandemia, eu percebi como mais protetivo a mulher, o espaço virtual, né? Mas também, a mulher também tem essa dificuldade de se colocar naquele espaço masculino, digamos assim. Penso que precisamos de capacitação. Identificar perfil, sim, isso é importante, mas a capacitação ainda nos falta muito, né? Isso, pra porque na dinâmica, né? Quem vai trabalhar com esse assunto, né? Tem que querer estar ali, tem que gostar de trabalhar e tem que se capacitar. Porque nós vemos, né, que ocorrem muitos equívocos, muitas vezes porque não houve, né, uma capacitação adequada. Nem todos estudaram, né, os direitos das mulheres para saber qual é a raiz da violência, de onde vem aquela violência, o ciclo da violência. Uma das coisas que acontecia muito no início das delegacias especializadas eram os policiais dizendo, não... a repetição, né? Novamente a mesma vítima. Então, isso era uma das coisas que eu sempre primei por orientar, né? Que é sempre um novo caso. É sempre uma nova pessoa que está entrando ali com outras experiências, ela está trazendo outra carga. E nós temos que estar sempre prontos para atendê-la da melhor maneira possível. Ainda enfrentamos, ao meu ver, preconceitos, mesmo internamente, né, das instituições, pelas delegacias especializadas de atendimento à mulher. Um exemplo agora, a Delegacia de Proteção aos Direitos das Mulheres da DEIC, a primeira delegacia dentro da estrutura da DEIC formada só por mulheres. O preconceito ainda é muito grande, né? Nós ainda somos subjugadas, não somente as mulheres de uma maneira geral, mas as profissionais que atuam na defesa do direito delas.
ainda são descredibilizadas, muitas vezes subjugadas por estar trabalhando na temática e tentar fazer valer as nossas ações. Então, o caminho é longo, mas estamos caminhando. Começamos a discussão engatinhando, talvez agora estejamos caminhando, mas seguindo em frente, porque são mulheres dessa natureza que realmente poderão, estando nos seus espaços de poder, fazer a dinâmica da sociedade mudar, da sociedade e das nossas políticas de atuação. E nessa seara, eu quero finalizar com a última questão da nossa discussão e grande reflexão, uma reflexão umbilical sobre o problema da violência contra a mulher, e trazendo novamente um contexto histórico. Em 2002, somente em 2002, o termo virgindade saiu do Código Civil como sendo uma causa, a virgindade em si, uma causa de anulação do casamento, somente em 2002. O termo mulher honesta saiu do nosso Código Penal somente em 2005. Nessa perspectiva, e considerando o tanto que ainda temos que fazer, como trabalhar a multidisciplinariedade da violência contra a mulher e o trabalho em rede. O que as doutoras observam, assim, qual seria o nosso grande calcanhar de Aquiles? Aonde nós estamos pecando mais? Aonde nós, seja delegacia de polícia, promotoria, varas e todos os órgãos de atuação, principalmente que eu observo a importância da saúde, a importância da assistência social nesse trabalho em rede. Aonde nós poderíamos, doutora Ellen, melhorar? Eu penso que o trabalho hoje desenvolvido por todas as instituições, ele sempre prima pela excelência, né? Numa perspectiva de poder garantir a realidade concreta, aquela premissa que está prevista na lei. Mas nós enfrentamos, principalmente quando a gente trabalha com conteúdo jurídico, né, o conteúdo da moral. E quando você fala desses termos, delegada, que só recentemente saíram do Código Penal, nós precisamos trazer essa reflexão que eles ainda não saíram da mentalidade. Da mentalidade, que foi o termo, que foi a primeira mensagem do livro, né? Justamente. Voltamos a esse começo, né? Então, vai levar muito tempo para essa cultura da moral sexual, do controle dos corpos das mulheres, poder, de fato, ser suprimida e a gente trabalhar numa perspectiva dessa igualdade material. Por isso que é tão importante o trabalho interdisciplinar. Eu falo da prevenção, que começa, eu digo que um trabalho, para mim, fundamental no enfrentamento à violência é o trabalho com jovens. Né? Não só palestras, porque eles muitas vezes... Eles não se engajam. Eu digo que eles não se engajam, eles não conseguem interagir e hoje, né, eles precisam dessa interação. Esse é um desafio que nós, no ensino jurídico, das instituições, não estamos conseguindo chegar nesses jovens. Nós tivemos, há 2 meses atrás, um feminicídio de uma adolescente de 16 anos, num relacionamento abusivo na escola. Né? E a escola não quer enfrentar esse problema. Por outro lado, por isso que a gente vai cada vez mais precisar desse trabalho em rede. Eu trabalho com redes de políticas públicas desde a área da infância e é um grande desafio. É um grande desafio. São desafios relacionados ao contato, eu digo, a ter disponibilidade de poder, não só de tempo, mas de querer, e sentar, se conhecer, saber o que cada um faz. Muitas vezes assumir as críticas. Mas o que acontece hoje, pelo menos na nossa realidade institucional, e quando você falava dos desafios que nós temos, né, na perspectiva de reconhecer esses espaços especializados, eu costumo dizer que a violência contra a mulher, contra a criança, ainda é aquele assunto de família, que não é tão importante, as pessoas não veem como tão importante como o crime organizado, combate ao tráfico de drogas, a lavagem de dinheiro. Claro, o enfrentamento à criminalidade em geral é muito importante, mas nós temos que pensar que a violência doméstica, ela é intergeracional. Sim, e tão importante quanto. Se a criança vive num ambiente violento, ela vai
tender, as pesquisas já mostram, reproduzir essa violência. Aí, seja em qualquer tipo de criminalidade. Então, nós precisamos, sim, inverter essa lógica, tirar a violência doméstica desse caráter de que ela Só não repressão. é tão importante, que a mulher volta, que não acontece nada, que a mulher não quer se separar, mas poder, de fato, dialogar com essas famílias e poder identificar situações para romper esse ciclo. Então, para mim, o trabalho em rede ele só vai ser eficaz quando nós tivermos essa disponibilidade das instituições, né? E eu finalizo nessa perspectiva. Sem tempo, sem recursos, a gente não tem condições de deixar os nossos 3.000 inquéritos, 3.000 processos, estar nas comunidades, estar junto nas escolas, estar, né, conversando e atendendo essa mulher no tempo e na forma como ela precisa, com profissionais da psicologia, do serviço social, nas delegacias, nas promotorias, nos juizados. Nós temos hoje demandas relacionadas à escuta de crianças, que nós temos uma grande tarefa de casa para fazer, demandas relacionadas a grupos reflexivos de homens, né? Nós precisamos ouvir esses homens e também escutar deles, né? O que eles esperam em termos de resposta, né? Para que, se eles voltarem para casa, isso não volte a acontecer. Então, essa temática ela tem um conteúdo muito abrangente e os desafios eles são gigantescos. Mas eu penso que parte, sobretudo, da vontade institucional. Não basta só fazer aquilo que me cabe. Sim, um agente, né? Uma andorinha não faz verão. Não. E realmente a política institucional, passando aqui a palavra à doutora Eliane, nessa perspectiva de rede, e considerando a estrutura da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, em que as nossas delegacias especializadas não são titularizadas, são promoções que o delegado pega, então não há uma escolha apurada do delegado que vai titularizar essas delegacias, e realmente temos delegacias extremamente sobrecarregadas, em que os delegados e policiais civis que ali atuam, apesar de todo o comprometimento, não conseguem dar vazão. Nessa perspectiva, existe uma possibilidade de mudança? Eu já quero começar chamando a atenção para a nossa nova resolução, que foi expedida e que agora, não sei se alguns se deram conta, mas antes nós não tínhamos a palavra especializadas. E hoje consta lá que as delegacias de proteção à criança, ao adolescente, à mulher e ao idoso, elas são especializadas. Penso que é um status importante, porque nessa legislação, né, interna, é um reconhecimento de que é uma delegacia especial e que precisa de uma capacitação especial e de um atendimento especial. Então, eu só quero chamar atenção para esse fato, porque foi bem importante. Eu não sei se todos se deram conta, né, dessa mudança importante. E falando em rede, eu vejo que hoje nós contamos muito com as atuações pessoais. Né? Em determinado município funciona muito bem, porque os atores se relacionam bem e fazem com que tudo aconteça. Já em outros, quando não tem tanto envolvimento ou já não há políticas públicas, né, desenvolvidas no sentido de fortalecer a rede, então já não se tem o mesmo resultado. O que se espera é que isso seja, essas políticas públicas, elas sejam em todos os municípios. Eu trabalho hoje na DPCAM de Araranguá. Se amanhã eu estiver trabalhando em Tubarão, eu espero que eu encontre lá, né, a mesma política de rede. Então, é isso que nós esperamos para Santa Catarina e é isso que vai funcionar. Nós temos que, como disse a doutora Ellen, também acredito que a grande perspectiva de mudança está nos jovens, nas crianças. Porque se nós falamos que a relação de poder, homem, mulher, né, a relação histórico-cultural, ela influencia diretamente na violência, então é na base que nós temos que começar a mudar. Por isso o envolvimento que a doutora disse. Olha, eu trabalho na delegacia fazendo 100, 200, 300 inquéritos.
se eu não me envolver, né, profundamente com a sociedade onde eu trabalho, onde eu atuo, se eu não ajudar com que a levar, né, o nosso propósito para as crianças, isso não vai mudar no futuro. Então, eu penso que é aí que está todo a grande chance de mudança. E eu espero fazer parte disso e gosto muito também desse envolvimento. Eu vou relatar aqui rapidamente, até para nós, passando aí do adiantado da hora desse podcast, porque ele está sensacional. Então, quem está nos ouvindo, já volte, ouça, reassista, porque o conteúdo realmente foi despejado. E um exemplo de trabalho com adolescentes, especialmente ali na cidade de Laguna, onde eu também tive uma passagem, foi envolvendo a Rede Mundial de Computadores. Então, nós fizemos um trabalho breve de fala em roda de conversa, onde o delegado sentava no chão com os adolescentes e, a partir dali, eles usando o Instagram, eles tinham que criar materiais da modernidade. O Story, o Reels, um material de feed. Então, era uma matéria curricular da temática abordada, e dentre as temáticas nós abordamos violência contra a mulher, crimes contra a dignidade sexual, os crimes cibernéticos, que hoje está muito comum e eles estão atentos sim, e ali a gente conseguiu engajar os jovens, trazendo a tecnologia para dentro dessa dinâmica, porque eles puderam levar celular para a sala de aula e trabalhar a dinâmica. Então, sensacional esse projeto. Isso, esse projeto foi muito legal, tem um carinho muito grande. E ao final foi feita uma premiação. A escola vencedora ganhou uma visita institucional na delegacia de polícia. Lá eles conheceram a divisão de investigação criminal, com armas longas, com todo o aparato da Polícia Civil de combate à criminalidade. Então, às vezes, são pequenas ações. Claro que foi trabalhoso, tive que exercer do meu tempo, mas se cada um de nós separarmos um pouquinho do nosso tempo para isso, eu sei que tendemos a melhorar aí como sociedade, considerando que sou mãe também de 2 filhos e eu quero uma sociedade melhor a eles. Ai, doutoras, sem palavras para agradecer a presença de vocês. Adorei o nosso bate-papo, foi sensacional. Agora deixo aqui o espaço reservado para uma mensagem final. O que as doutoras entenderem pertinente em falar aqui na finalização desse nosso episódio. Bom, então, queria agradecer o espaço. Acho que precisamos fazer mais podcasts, mais encontros, promover esses momentos, eles são fundamentais, muitas vezes, para que a gente possa refletir sobre as nossas práticas, não só numa perspectiva informativa de levar esse conteúdo e também a nossa realidade, porque acho que as pessoas muitas vezes não têm a dimensão do quanto nós também, como mulheres, vivemos a violência, né, no dia a dia dos nossos trabalhos. Então, eu penso que a iniciativa é fantástica, delegada. Obrigada. E agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui junto com a delegada Eliane. Colocar sempre o Ministério Público à disposição, não só integrando as redes, mas também para partilha desses conhecimentos, para que a gente possa, de fato, avançar, né? E sempre, eu costumo dizer, né, que é muito fácil julgar as mulheres que vão buscar ajuda, né, mas que nós precisamos cada vez mais sentir a dor do outro, ter essa empatia, essa disponibilidade de acolher, né? Nós trabalhamos em instituições do sistema de justiça que, né, pela própria natureza, a forma como elas surgiram, não davam espaço para as mulheres. Sim, né? São masculinas em origem. Né? Mas nem por isso nós precisamos perder e nos distanciar da nossa essência, né, da nossa natureza, porque do feminino esse cuidar, né, esse olhar, né? É um lugar privilegiado e que as mulheres precisam de cada vez mais se olhar, se enxergar para poder se auxiliar nessa caminhada. Então, obrigada. mais uma vez, muito obrigada a todas.
Agradeço muito o convite, fiquei muito feliz de estar aqui. Doutora Ellen é uma referência, né, na matéria de violência contra a mulher aqui na capital. Vários colegas meus já trabalharam e todos eles elogiam muito a sua atuação aqui. Então, estou muito feliz de estar aqui e poder ouvir um pouco, aprender, porque eu acho que em todas essas conversas que nós fazemos, a gente sai carregando um pouco mais e muito mais inspirada, né, de estar aqui podendo conversar com outras mulheres que a gente sente, né, tem o mesmo brilho nos olhos quando consegue, né, atuar e fazer alguma coisa, fazer a diferença na vida das mulheres. Então, eu agradeço muito, doutora Vivian, espero que esse projeto ele dê muitos frutos e que tenhamos aí novas conversas muito boas, muito produtivas. E obrigada. Não tenho dúvidas. ADPOLcast, um papo sobre segurança pública. Você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, siga as nossas redes sociais para estar por dentro de todas as notícias que envolvem a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Santa Catarina e tantas outras temáticas que nós trabalhamos em momentos aí tão importantes para a nossa sociedade brasileira. Reiterando, já que falamos de violência contra as mulheres, finalizarei esse episódio do ADPOLcast com os canais de denúncia. Então, nós temos o Disque Nacional 180 para as mulheres que necessitem. A Polícia Civil do Estado de Santa Catarina possui a Delegacia Virtual e nós temos delegacias de polícia em todos os municípios do nosso estado. E também temos 32 delegacias especializadas de atendimento às mulheres. Portanto, informe-se. Busque os seus direitos, exerça a sua cidadania. E é com essa mensagem que eu finalizo mais esse episódio do ADPOLcast, um programa que tem a participação da Associação dos Delegados de Polícia e foi pensado com muito carinho para passar ainda mais informação para o cidadão catarinense. Até mais. O ADPOLcast é um programa da Associação dos Delegados de Polícia de Santa Catarina, disponível nas plataformas do Spotify e do YouTube, e também no site da ADPOL-SC, através do endereço www.adpolsc.org.br. ADPOLcast, um papo sobre segurança pública.